Os pensamentos, por um espírito de luz. Saiba como realmente nossos pensamentos são usados no plano espiritual, de forma positiva ou negativa. As informações contidas nessa publicação poderão mudar definitivamente sua forma de pensar e agir e assim, mudar completamente sua vida. Prepare-se, são informações chocantes, mas extremamente necessárias à nossa evolução. Muitos véus cairão. Vamos mergulhar fundo no conhecimento que liberta e expande nossas capacidades. O pensamento é a maior usina de criação que pode existir. É força geradora de ações e reações que se refletem tanto no mundo material em que vivemos, quanto no mundo espiritual que nos cerca. O nosso pensamento pode ser escondido de nossos companheiros da vida terrena, mas nos deixa-nos em relação aos espíritos que circulam à nossa volta no plano espiritual. E nada podemos esconder tanto de nossos amigos, quanto de nossos inimigos espirituais, sendo que esses se utilizam de nossas fraquezas para saber em que ponto devem atacar com maiores chances de sucesso em seus planos infelizes para simplesmente roubar nossas energias, se alimentar delas e assim se sentirem vivos e revitalizados, para então continuarem a traçar suas estratégias de vingança, captação de energia e controle. Os espíritos de intenções escusas, até os mais maléficos, considerados fortes, frios, perversos e de autocontrole mental, nada conseguiriam se não fossem alimentados pelas vibrações emitidas pelos pensamentos negativos dos encarnados. Isso porque a Terra é um planeta projetado para a ascensão no corpo físico. É um planeta de realidade física, de formas palpáveis, mesmo contendo estruturas fantásticas no plano astral. É no plano físico que experimentamos nossas maiores experiências para a elevação da nossa alma. Por isso desencarnamos e renascemos no físico novamente para continuar a nossa evolução do ponto em que paramos, até que não se faça mais necessário pela evolução alcançada. Corpo físico e formas palpáveis, é justamente o que eles não possuem. Como não os vemos, acham que estão em vantagem. Então alimentam o desejo de manter o controle e domínio do plano astral onde se encontram, fugindo do propósito desse planeta e dos planos divinos. Para tentar manter esse controle que tanto buscam, só existe uma forma: contar com a nossa ajuda. E o pior é contam, pois lhes damos essa ajuda constantemente, através das emanações negativas dos nossos pensamentos que criam no astral uma atmosfera propícia para suas atuações. E damos mais. Além dos fluidos energéticos negativos gerados pelos nossos pensamentos, fornecemos o nosso ectoplasma, uma substância energética, semi-imaterial, moldável no mundo espiritual. Essa substância é uma verdadeira fonte de riqueza energética fundamental para manifestar qualquer criação mental, mesmo que seja de mentes perversas, pois quando o ectoplasma está contaminado por pensamentos de baixa vibração, se torna perfeito para moldar tudo que criam. Fazendo uma comparação, seria para eles o que o petróleo é para nós, podendo com essa matéria-prima produzirem as coisas que inventam em suas mentes sinistras, como todo tipo de criação de enfermiça, vírus e larvas astrais, formas elementais negativas, armas de ataque contra os exércitos da luz, construções de base de gerenciamento e controle, chips para implantes nos encarnados e assim dominarem nossas mentes. Engenham coisas em suas mentes para atingir os seus propósitos, que para nós são inimagináveis. Mas é importante que fique claro que tudo isso só é possível se o nosso ectoplasma estiver contaminado com pensamentos e sentimentos negativos. Com esse ectoplasma contaminado, chegam a manifestar verdadeiros motores de alta potência, geradores de energias contrárias à luz, que são emanadas ao plano físico para aumentar o nosso medo e imperfeições, e estabelecer assim o tão desejado controle que há séculos perseguem. Mas eles sabem que o tempo de suas ações está chegando ao final, era da regeneração já começou a ser implantada, providências definitivas já estão sendo tomadas pelo comando da luz para contê-los.
Novas energias de luz e frequências elevadíssimas chegam à Terra a todo instante, e diante da alta frequência não conseguirão mais se movimentar por aqui. Nós mesmos, diante desse contexto, somos obrigados a nos ajustar, desenvolvendo valores cada vez mais altruístas. Felizmente, as pessoas já estão se permitindo se libertar através dos conhecimentos que estão cada vez mais ao alcance de todos. Então, eles tentam as últimas cartadas, jogam com tudo, sabendo que só poderiam atingir a vitória se conseguirem controlar a cada um de nós individualmente, o que ainda não conseguiram, porque existe um enorme exército da luz que amorosamente se utiliza e amplifica 1000 vezes o ectoplasma sádio que produzimos, qualificado pelos nossos bons pensamentos, ações positivas que denotem amor ao próximo, solidariedade, também através de nossas orações, práticas espirituais, meditativas, afirmações. Os exércitos da luz atuam constantemente nos bastidores, recolhendo muitos deles e destruindo essas criações enfermiças. Mas eles recriam em outro ponto o que é destruído. Sabe como? Com combustível que nós produzimos e é capturado por ele, o nosso ectoplasma contaminado com pensamentos de baixa vibração, já que constantemente estamos emanando pensamentos em algum grau de negatividade. Isso possibilita que estejam sempre tentando novamente, persistência e disciplina para aquilo que ambicionam, não lhes falta. Enquanto que para nós encarnados, persistência, foco, disciplina mental e confiança é contrabando. Então, diante de tudo isso, temos que entender como funciona a estrutura do pensamento. Vamos lá. Nossos pensamentos se projetam ao plano espiritual através de imagens e essas imagens que são criadas em nossa mente, circundam a nossa áurea, são formas de pensamento que moldadas com o nosso ectoplasma, se apresentam bem definidas. Se alimentarmos bons pensamentos, essas formas são coloridas, belas e leves. Se forem negativos são escuras, pesadas e feias, verdadeiras anomalias do nosso poder de criação. Dessa forma, demonstramos aos espíritos desencarnados qual o teor de nossos sentimentos e verdades. Um exemplo prático: ao emitirmos repetidamente pensamentos que geram padrões de tristeza, fracasso, medos, inseguranças, criaremos ao nosso redor formas que definem exatamente esses sentimentos. Essas formas são como códigos, os quais são facilmente decifrados pelos espíritos e principalmente pelos mais perversos. Então, já que eles vibram em padrões baixos, percebem as formas que volitam em nossa áurea e poderão se achegar facilmente. É como se dormíssemos com a porta aberta. Se unirão a nós para poder sorver daquele combustível do ectoplasma que lhes dá vitalidade e poder de manifestação das suas ideias malditas. Assim passam a emitir suas ondas de pensamentos destrutivos e a potencializar todos aqueles pensamentos negativos que já sentíamos e que os atraiu, para assim produzirmos cada vez mais ectoplasma tóxico para alimentá-los e distribuírem aos seus comandantes. Para facilitar sua ação na vida de suas presas, podem inclusive modificar os hábitos e atitudes dessas pessoas, em alguns casos, lhes afastar de amigos ou familiares que estejam numa boa sintonia e que poderiam lhes ajudar, distorcendo nas suas mentes a maneira de vê-los. Em casos assim, amigos e familiares passam a ser aqueles que lhes parecem contrários, que não os entendem, que não gostam mais de estar perto. Muitas amizades, casamentos e relações familiares já foram desfeitas por esse meio. Em outros casos, incentivam as pessoas a conviverem em desarmonia, seja em casa ou no trabalho, para com as emanações negativas geradas nas brigas e agressões, ou até mesmo as geradas a partir daqueles sentimentos aparentemente contidos ou controlados, que ficam presos na garganta, mas energeticamente estão expostos, e assim produzirem mais e mais ectoplasma tóxico. Agem fria e calculadamente, sem pressa e sem qualquer emoção que não seja de se comprazer quando percebem que estão conseguindo atingir os seus objetivos. A proteção áurica vai enfraquecendo cada vez mais, e muitos outros espíritos de igual vibração vão se achegando,
até que a situação se transforme em um estado crônico de obsessão e intoxicação energética, alterando negativamente o padrão natural do ser, manifestando no físico como diversos tipos de doenças, distúrbios emocionais, como as variadas síndromes, vícios e desvio de conduta. Da mesma forma que os nossos pensamentos, os hábitos também influenciam nosso campo energético, como por exemplo, os lugares que frequentamos, filmes que assistimos, cenas de novela, determinados programas, que mostram constantemente destruição, pavor, violência, revoltas, desentendimentos, traições, inversões de valores. Essas cenas têm padrões específicos de vibrações negativas que ficam gravadas na nossa mente e impregnam o nosso campo áurico, originando formas pensamentos conforme esses padrões. Nesses casos, injetamos em nossa mente dramas externos e como imprimimos sentimentos quando assistimos, levamos essas impressões ao nosso cérebro. O nosso inconsciente não distingue como sendo de fora e codifica-as como nossas. Elas vibram no mundo espiritual como se de fato fossem mesmo geradas por nós e vamos pouco a pouco, acumulando essas informações até criarmos formas que ficam instaladas como as originadas da nossa própria mente, igualmente atraindo as energias e seres que vibram nessa frequência. Os padrões negativos impressos em nosso campo áurico se manifestam na nossa vida de alguma forma, nem que seja numa simples dor de cabeça passageira, até uma doença devastadora e o que é pior, sem nos darmos conta. Um exemplo simples: a pessoa muda o comportamento habitual e passa a se comportar de forma irritadiça e agressiva sem nenhum motivo aparente, perdendo o controle por coisas que antes não lhe afetavam. Pode estar manifestando a agressividade injetada em sua mente pelo hábito de assistir constantemente programas que mostram esse tipo de padrão, até que crie em seu corpo alguma anomalia de acordo com aquele padrão energético alimentado. Pensamento e emoção sempre criam uma forma. E como diz Anastea, um amigo espiritual, do planeta de Arctúrio, vocês terráqueos são os deuses da forma. Em nenhum outro planeta em todo o cosmo, mesmo com altas tecnologias, conseguimos manifestar a forma de maneira tão magnificamente palpável como vocês humanos o fazem. Legal, né? Então, que sejam positivas. Cabe salientar que a nossa alma e toda a nossa estrutura energética tem muitas, mas muitas defesas contra os nossos próprios hábitos e pensamentos destrutivos, bem como nos protege contra os ataques alheios, e vai usando essas defesas conforme a necessidade, de acordo com o agravamento da situação, para que não cheguemos no ponto máximo do desequilíbrio, sempre emitindo sinais para que possamos perceber que algo está errado e tomemos alguma providência para reverter a situação. Mas se não nos atentamos, indubitavelmente as portas de nosso templo interno estarão abertas para quem quiser entrar e fazer a farra. Espíritos luzeiros respeitam o nosso livre-arbítrio e não entram sem serem convidados. Já os maléficos. Então, é importantíssimo que nos tornemos seres conscientes, consciência, cientes, sabedores, com conhecimento e discernimento, que aprendamos a analisar a nós mesmos, prestar atenção nos nossos sentimentos e ouvir os sinais de alerta que nosso próprio espírito sempre emite dos nossos verdadeiros amigos espirituais que estão à nossa volta esperando o momento em que possamos prestar atenção para que nos intuam e assim mudarmos o mais rápido possível os padrões de nossos pensamentos e sentimentos. E isso é muito fácil. A questão é que estamos envolvidos no inconsciente coletivo que há séculos vem sendo hipnotizado e escravizado por padrões de pensamentos ditados pelas crenças limitadoras. E isso, por aqueles que na verdade são uma minoria, mas pelo nosso medo inconsciente, invigilância dos padrões de pensamentos que produzimos e transmitimos, aliado ao desconhecimento do tamanho de nossa responsabilidade neste processo todo, se fazem parecer grandes, fortes e numerosos. Pare um instante e analise seus sentimentos. Veja se está repetindo muitas vezes um padrão de pensamento que sabe que não lhe faz bem. Se está alimentando hábitos não saudáveis ou alimentando emoções que sabe que não são benéficos. Aí vem aquela velha frase: eu sei que devo perdoar, não guardar rancor, não ter medo, ter autoestima e blá, blá,
Blá, ah, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Para com isso, já. Chega de ceder o seu poder pessoal a quem quer que seja. Se acha que não consegue dominar suas próprias emoções, use a inteligência. Lembre-se de não fornecer o alimento ao inimigo oculto. Seja estratégico. Por exemplo, se você acha que o outro não merece o seu perdão, pense que você merece saúde. Então comece por perdoando a si próprio. Se acha difícil se livrar de um vício que sabe que te destrói aos poucos, pense em quantos poderão estar segurando na sua mão e sorvendo diretamente da sua boca os fluidos que essas substâncias produzem. Se acha que é difícil se livrar da insegurança e do medo de tentar algo, pense que mais difícil poderá ser se livrar daquele bolo na boca do estômago que te paralisa e faz perder oportunidades. Essas manifestações negativas que você sente no seu corpo físico são reais. Já os sentimentos como fraqueza, falta de autodomínio, medo e todos de baixa vibração, são uma ilusão implantada hipnoticamente em nós por aqueles que sabem muito mais do que nós mesmos sabemos, o quanto somos grandes. Por isso, tentam tanto nos fazer fracos e assim obter o controle das nossas energias. O medo é tão ilusório que cai por terra assim que resolvemos enfrentá-lo. Aí nos perguntamos, por que demorei tanto para enfrentar? O bicho nem era tão feio assim. Não é verdade? Mais uma vez, lhe digo, use a sua inteligência, a sua luz interior, use o seu racional. Pare para pensar como anda a sua vida. Absolutamente tudo o que acontece nela é a manifestação dos pensamentos que alimenta. Sabendo que pensamentos e sentimentos negativos lhe autodestruem, ache um ponto de partida. Mudando o pensamento, muda-se a frequência vibratória de seu campo energético e gradativamente as energias negativas se veem obrigadas a se mudar, ou morreriam de fome. Como elas não são bobas, não vão querer ficar com você, se não tiver nada a oferecer a elas. E assim, conforme a força mental empregada para transformar uma situação negativa, e isso depende exclusivamente do quanto acreditamos que podemos mudar, o estágio da doença ou da circunstância negativa começa a se modificar instantaneamente para que a cura possa se estabelecer. Pedir ajuda sempre é um bom caminho para nos reencontrarmos conosco mesmo novamente, independente de como já se apresente a situação. Então, não nos deixemos abater por pensamentos infelizes e inferiores que já surgiram em nossa mente. Somos os deuses da forma. Lembra? Com essa nossa capacidade ilimitada, criamos ao redor de nós formas belas e radiantes que atraiam energias, pessoas encarnadas e seres espirituais iluminados que nos auxiliem a atrair as situações favoráveis à nossa jornada evolutiva. Vamos trabalhar positivamente em nossa fábrica de criações interior, voltando-a para o bem, para o amor, para a caridade, para o positivo, para a alegria, para o ânimo, para a persistência, para o trabalho, para a fé, para a vontade de viver e para a força na ação. Pois depois de tanto pensar positivo, é necessário agir de forma condizente, criando-se então a forma plena de uma vida mais feliz para nós mesmos e para todos que convivem conosco. Meu querido, minha querida ser de luz, sabendo a verdade o libertará, e essa deve ser encarada sem medos e com bravura, mesmo que em um primeiro momento lhe cause um choque. Lhe asseguro que com as informações que ora estão chegando a seu conhecimento, em algum ponto no seu inconsciente algo já se modificou. Esses ensinamentos poderão despertar o seu guerreiro interno, e assim manifestar o seu desejo de mudança. Então sua inteligência interior entrará em ação, o que tiver que transmutar será transmutado e o que já estiver bom, ficará melhor. Seja você o alquimista da sua vida, o único manipulador das energias geradas pelos seus pensamentos, e que esses sejam positivos e belos, como bela é sua alma. Na sua essência, que é somente luz, beleza e encanto, não há lugar para ilusões ou mentes insanas, só há lugar para o que é justo e verdadeiro. Convido a juntar-se ao exército da luz nessa transição planetária para uma terra de belezas e retidão. Só precisamos que comece por ajudar a si próprio, reconhecendo o seu real valor em todo esse processo,
Desta forma estará nos ajudando a agir pela humanidade. Invoque a chama violeta e estarei a seu lado, pela cura do planeta Terra urgente. Eu sou Germain, guardião da Era de Aquário retirado do grupo Guardiães de Gaia.